Olá, está começando o Café Filosófico e hoje a gente recebe Rebeca Caroça Seixas, do IFRN, professora de teatro. Olá, Rebeca, tudo bom? Olá, Fred, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Eu ia confundindo o teu nome com o da tua irmã, Renata, que também manda um Exato. beijo para ela, né? Mando sim. Então, já faz tempo, a última vez que você esteve aqui, você estava, acho que em processo de passar um tempo em Paris, não é? Exatamente. Eu estava saindo para o doutorado de sanduíche, passei um ano lá e foi um momento bem interessante, assim, para os estudos, né, para a pesquisa. Consegui agregar muito material, a pesquisa foi bem interessante. Na época, era um doutorado que você acabou defendendo aqui, Isso. em 2016. Exatamente, é. E aqui em Letras, não é isso? Isso. Mas qual era exatamente teu autor, teu objeto de estudo? Eu trabalhei com o Nikolai Gogol, né? A pesquisa era sobre a escrita performática e a metadramaturgia, né? Usando esses dois conceitos para analisar a obra do Nikolai Gogol, a obra dramatúrgica, né? Porque ele escreveu contos e novelas, mas eu me detive à análise da obra dramatúrgica dele. É um autor que talvez, não sei se é muito difundido no Brasil, né? Não. Conta um pouquinho pra gente. Em 2009 que teve uma tradução da obra completa dele. Até 2009 a gente tinha traduções só do Inspetor-Geral e de Almas Mortas e alguns outros contos, mas de dramaturgia era só o Inspetor-Geral que foi traduzido até 2009. O Inspetor-Geral foi montado pelo Guarnieri. Foi. E quem era também outros que participaram desse projeto? Ficou famosa. Foi uma montagem bem famosa. Eu não me lembro agora os atores que estavam envolvidos, mas foi uma montagem bem famosa no Brasil. Eu não me engano, não me lembro exatamente os autores aqui. Mas mundialmente a encenação mais famosa foi na Rússia em 1926 por Meyerhold, que foi quem eu estudei no mestrado, e foi aí que eu tive o contato com mais próximo com o Inspetor-Geral e da onde surgiu o interesse de estudar no doutorado. Uhum. E o Gogol se situa, o quê? Final do século XIX? Isso, final do século XIX. É um momento assim bem complicado politicamente na Rússia, né? E ele vai retratar isso nas obras. Então, são obras que têm esse cunho político muito, muito forte. Uhum. Político, mas isso não é feito exatamente assim, de uma perspectiva muito, vamos dizer assim, dramática? Seria talvez algo até perto da comédia, não? Ele escreveu só comédias. A obra dramatúrgica dele é toda baseada na comédia, né, e no estudo sobre o cômico. E tem muitos autores que falam sobre o riso gogoliano, né, sobre a questão do grotesco, né, que ele traz para os personagens. Então, é uma obra que é sempre retratando aí, através do riso, as questões políticas, né? Uhum. No caso do Inspetor-Geral, se você puder situar, né, o que é? É uma pequena comunidade? Isso, o Inspetor-Geral é bem engraçada a história. E é uma história, assim, atemporal, porque poderia acontecer aqui, por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, se passaria bem uma história como essa, né? Uma cidade pequena e se chega a notícia de que está vindo um inspetor. E nesse mesmo momento chega à cidade um rapaz vindo da capital, bem vestido, só que é um canastrão, né? E aí ele chega e quando ele percebe que as pessoas estão confundindo ele com alguém, ele começa a tirar vantagem disso, né? Um farsante, né? Isso, exatamente. E aí pede dinheiro emprestado, fica noivo da filha do prefeito. E como a cidade, a delegacia não tem policiais, as escolas, os professores não estão trabalhando, então todas as repartições públicas estão com problemas. E aí ele começa... Deixa eu ver se eu entendi. Os professores não estão trabalhando? Isso. Por que não? É como se o prefeito não pagasse e aí os professores não iam trabalhar. Então, quando esse falso inspetor começa a perceber que está tudo errado, e aí ele começa a pedir propina para se calar. Então, que cabe muito bem, né, nesse momento aí do nosso país. E aí, no final da história, eles descobrem que o inspetor-geral, que eles achavam que era o inspetor-geral, era na realidade um farsante, né?
E termina a história com a notícia de que a chegada do inspetor realmente, né, que estava por vir, o verdadeiro inspetor, está marcada para o dia seguinte. Então aí todos terminam abismados porque, além de tudo, foram passados para trás, né, por essa figura e ainda vão ter que prestar contas ao verdadeiro inspetor que está para chegar. E essa é a história de um inspetor geral, né? Mas agora, como é que você foi parar num autor que, pelo menos no teatro, tem esse tom cômico, quando você, como atriz, não costumava fazer comédia, né? Eu realmente não era assim, não é meu gênero preferido, né? Assim, eu gosto mais das tragédias, dos dramas, né? Mas quando eu estava estudando a obra do Meyerhold, né, o encenador russo, foi quando eu tive o primeiro contato mesmo com a obra do Gogol. E quando eu li o Inspetor Geral e fui ler as outras duas obras que eu estudo na tese, que é aí que eu chamo de trilogia metadramatúrgica, né, que são 3 obras que falam sobre essa ideia do inspetor e dessa obra que foi, na visão de Gogol, mal interpretada. Então eu achei aquilo tão interessante, né, e por ser um autor também que não é muito estudado no nosso país, aí eu achei assim, aqui eu achei um lugar interessante para pesquisar. Eu tô curioso também. Gogol pertence ao século XIX e Meyerhold, que faz a sua encenação, assim, já é um homem do século XX e é também um inovador no sentido de colocar em cena o que é o teatro, o construtivismo, né? O que é que ele viu em Gogol para encená-lo e se ali já se vê se estão presentes essas características do encenador russo? Eu imagino que seja pelo viés político, né? Meyerhold era muito politizado, né? E justamente por isso que ele vai enfrentar todo um problema com o sistema por causa dessa questão política, né? Então eu imagino que o que tenha conquistado o Meyerhold ali tenha sido esse viés político. O Gogol vai contra todo o sistema, né? Enquanto as comédias da época eram comédias que retratavam defeitos humanos ou situações, esse riso bobo, né? Não é o riso do deboche. Gogol não. Gogol vem com riso mais crítico, né? Um riso que um riso reflexivo, que até uma autora, Alete Cavalieri, vai chamar de riso entre lágrimas. Porque apesar de ser cômico, não é o riso do escárnio, é um riso nervoso, é um riso de, opa, eu identifico isso aqui na minha... Certo toque irônico também, Isso. No meu contexto, eu percebo que há essa corrupção, que há esse desvio. Então, eu imagino que o que tenha interessado o Meyerhold seja esse viés político mesmo da obra do Gogol. Mas então não seria assim o caso de entender que Meyerhold já aplica na sua encenação aquelas características que revolucionam, digamos assim, o teatro ou não? Você não pensa? Também, mas é porque a encenação que Meyerhold propôs do Inspetor Geral é uma encenação construtivista, né? E Gogol é visto como um poeta que deu início ao realismo. Então, ele rompe com essa ideia até de tentar encaixotar ali, né? Gogol, Gogol é um escritor realista. E ele traz essa encenação construtivista e que foi uma encenação muito aplaudida, né? Que rendeu muitos elogios ao trabalho do Meyerhold. Bom, então me explica um pouco o que é isso de metadramaturgia. Metadramaturgia, então. Na realidade, a metadramaturgia seria uma subcategoria do metateatro, né? Que também é uma subcategoria da metalinguagem. Está ficando fácil. Isso, exatamente. Até então, quando eu comecei a estudar a obra, o meu projeto inicial não era estudar a metadramaturgia. Mas quando eu comecei a analisar as 3 peças, né? Inicialmente eu ia falar sobre as 5, mas depois eu me detive só as 3. Aí eu comecei a perceber que elas tinham um encadeamento de ações, de ideias que o Gogol foi trazendo. O que ocorre é que, em O Inspetor Geral, Gogol não conseguiu
é como se ele tivesse perdido o controle do que as pessoas interpretaram ali da obra dele. Então, Gogol quis falar sobre a política, mas talvez não tão profundamente como a obra foi lida pela crítica da época. Então, ele tenta se explicar, quando assim, ele tenta se fazer mais claro através da segunda peça, que é a saída do teatro depois da representação de uma nova comédia. É bem grande até o título, né? Mas na peça o que ocorre? Os personagens estão na saída do teatro depois que assistiram uma nova comédia, e essa nova comédia era o Inspetor-Geral. E aí eles comentam sobre a peça. E comentam assim, que Gogol até diz no discurso final do autor da peça, porque os personagens não têm nomes, né? Ele chama o autor da peça, um literato, um homem trajado modestamente, o prefeito, o soldado. E aí essas pessoas estão comentando sobre a peça. E os comentários, eles são alterados durante o desenrolar da peça, né? Um personagem sai adorando a peça, mas aí depois que ele conversa com o literato, que critica a peça, aí ele muda completamente de opinião, né? Mas então, o Gogol se sente, digamos assim, um pouco frustrado ou surpreso com a repercussão do Inspetor-Geral? Isso. Porque ele acaba gerando certas críticas ou isso, foi adotado por certos movimentos? Como explica melhor isso um pouquinho? Inclusive, nos relatos históricos diz que o próprio Kizar assistiu à peça, né? E riu e se divertiu com a obra, mas as pessoas perceberam que de quem ele está rindo? Ele está rindo da própria Rússia? De que pessoas são essas, né? E a epígrafe da peça é: que culpa tem o espelho se a cara é torta? Então, assim, ele estava tentando fazer a crítica, mas de uma forma cômica. Então, nos meus estudos, eu termino concluindo de que ele não teve a dimensão de que crítica era aquela que ele estava colocando na obra. Ele perdeu, é como se ele tivesse perdido o controle do que as pessoas interpretaram da obra. E é óbvio que quando o autor escreve, né, e a obra de arte vai para o público, né, para ser vista pelo público, não se tem mais o controle do que essa obra, de como essa obra vai ser lida. E a grande crise do Gogol foi ter perdido esse controle aí do que as pessoas estavam entendendo da obra que ele escreveu. Quer dizer, no fim parece que ele nem estava tão crítico, não era tão crítico, isso, né? Ele talvez quis tratar de uma situação engraçada pelo viés político, mas aí se perdeu. Nesse sentido, o desenlace do Inspetor-Geral é bem interessante, que é a última peça da trilogia. Ele tenta explicar esse riso que foi provocado e esse inspetor como a consciência humana. Então, ele vai tentando explicar o Inspetor-Geral através dessas duas outras obras. E aí... Esse é o metadramaturgia. Isso, aí eu estou chamando de metadramaturgia porque, tanto em A Saída do Teatro, em O Inspetor-Geral é um pouco mais leve, mas em A Saída do Teatro e em O Desenlace, ele fala mesmo sobre o exercício de escrever. Como é difícil escrever, como é difícil para o dramaturgo ver a sua obra sendo interpretada e ver os comentários que não são reais da obra, né? Então, o tempo todo nas duas outras obras, nas duas últimas, ele vai refletindo sobre esse exercício de escrever, sobre o exercício do dramaturgo e sobre elementos da dramaturgia da sua primeira obra, que é o Inspetor-Geral, né? É também estranho porque essa surpresa por parte dele, porque de fato o espectador também acho que você fala sobre isso também, né? Co-escritor performático, né? Porque no caso, né, da escrita performática, o autor performer seria o eu escrevente, né? E o co-escritor performático seria esse leitor espectador, né? Que são as duas peças-chave para interpretação, para que a obra flua, né? Assim. Então, porque eu pergunto assim, digamos que o que caracteriza o teatro moderno é assim, uma certa ruptura com a realidade, né? Assim, não é exatamente reproduzir a realidade tal qual é, né?
como se fosse possível, mas, de certa forma, o espectador é trazido para dentro da peça propriamente. Isso, né? Exatamente. E ele começa a fazer isso, né, quando ele... Na realidade, o inspetor-geral, por exemplo, ele ainda não quebra com o ilusionismo da cena, ainda é uma cena realista. Mas quando eu trago como elemento da metadramaturgia, por exemplo, a quebra com o ilusionismo da cena, é porque quando eu denuncio ao espectador, ao leitor, que eu estou escrevendo a peça no próprio texto, então eu quebro esse ilusionismo. Porque né? a voz do escritor ou do dramaturgo aparece no caso. Isso, exatamente, né? Que ele se coloca na própria obra, né? Que é o que o Foucault vai chamar da escrita de si, né? Do autor que vai se inscrevendo e vai aparecendo na obra através do próprio discurso político. Por isso você fala em uma escritura performática, então. Isso, Feita por autores que, na verdade, são como performers. Isso, exatamente, que eu chamo de autor performer, esse autor que tem esse discurso político muito forte na obra, né? Porque a performance, ela sempre teve essa questão política muito forte, né? E quando essa ideia do artista, eu sou atriz, mas eu estou lá fingindo ser um personagem. Na performance não existe isso, é o artista ali, né, colocado. Então, Gogol, quando faz esses seus textos metadramatúrgicos, ele coloca lá o autor da peça, o personagem. E o autor da peça faz todas as suas conclusões ao final, né? E diz como eu queria ser como uma mosca, estar lá, quando a pessoa sai logo do teatro e conseguir conhecer essas primeiras impressões que a pessoa sai do teatro, sem que elas sejam tomadas por qualquer outra, ou modificadas por qualquer outra ideia, né? Tá, eu estou começando a entender o que seria essa escrita performática, né? No Brasil, você encontra algum teatro, digamos assim, algum autor que faça esse tipo de inserção? Eu não estudei, assim, especificamente essa questão no Brasil, né? Mas tem autores, pesquisadores que já vêm estudando isso mais aqui próximo da gente, né? Esse autor que se inscreve. Agora, no momento, não me ocorre nenhum exemplo, mas já li textos, inclusive, que falam sobre esse artista que se coloca na obra, né, na obra dramatúrgica, é muito forte. Estou tentando agora me lembrar aqui nesse momento. Bom, se você lembrar, você fala. Ah, okay. Mas voltando só um pouco para tentar entender essa história da performance como política. Porque, tudo bem, eu acho que a arte tem um lugar importantíssimo, ela é uma construção de lugares fora do cotidiano, certo caráter extraordinário, né, porque rompe a ordem, mas... Como é que você entende isso do ponto de vista da performance, por exemplo? Até que ponto essa liberdade se mostra como liberdade, né? Sim, eu quero dizer, muitas vezes a gente vê um performer, mas tem um roteiro, ele também sofre a performance, não é só o espectador que está assistindo de longe, né? Está todo mundo envolvido. Isso faz parte mesmo da ideia da performance, né? Da performance. Que o performer, ele chega até o espectador, né, ou essa pessoa que vivencia o ato performático, né, que às vezes nem é chamado de espectador, né, mas essa pessoa que... Porque muitas vezes a performance é o acontecimento, a performance ela só vai acontecer na relação entre o performer e aquele que está assistindo, né. E aí, nesse sentido, esse discurso de que o discurso político ele tá muito forte, né? Mas quando a gente fala assim discurso político, não que tenha a ver necessariamente só com a política, exatamente, como no caso assim de Gogol, ele fala sobre todo o contexto, ele não fala só sobre uma questão política específica, né? Ele fala sobre o social de uma forma geral. A política como a ciência da polis, vamos dizer assim, exatamente, da cidade, né? Exatamente. E no caso assim específico do Gogol, né? Quando eu estudei essa escrita, ela fala eu estudei sobre o corpo daquele que escreve, o corpo daquele que lê e o corpo do texto. E essa relação, né? Então, se você for pensar nesse sentido, na performance, é o corpo
do performer e o corpo daquele que assiste, como essa relação se dá durante aquele acontecimento. Uhum. E você falou em Foucault agora há pouco. Retoma um pouco essa ideia. Como é que o que Foucault te deu, digamos, até posso entender um pouco, assim, como embasamento teórico para a tua tese? Que reflete também no artigo que você escreveu há pouco tempo e tal. Um texto que eu mais usei de Foucault foi essa ideia da escrita de si, né? Tem um texto dele que ele fala sobre como o nome do autor se inscreve na obra, né? Porque até um certo momento, até um certo período, a obra, o autor era esquecido, né? Ele era deixado de lado. Aí há uma mudança e o autor passa, então, a ser reconhecido. Como é que eu reconheço que esse discurso é de Shakespeare? Como é que eu reconheço que esse discurso é de Gogol ali na escritura? É porque tem elementos que são trazidos pelo próprio autor e que estão ali naquela escrita. E ele fala muito bem sobre isso. Então, foi uma contribuição muito importante para eu entender essa ideia da performance e de como o autor pode se inscrever nessa obra. Então, nesse sentido, foi bastante interessante o diálogo com Foucault, né? E nesse momento eu também dialoguei um pouco com Barthes sobre o prazer do texto, né? E de que forma, com Posnthor também, que ele fala sobre como o texto mexe com aquele que lê, né? Como, por exemplo, quando eu leio um texto que eu gosto, como esse texto mexe comigo internamente. Não é só mexer em algo, é físico também, não é uma coisa só subjetiva, é físico. O meu corpo, ele reage àquele texto que eu gosto ou a um texto que eu não gosto, né? Então, essa relação de texto, leitor e autor, esses autores me ajudaram bastante a compreender. Zontor, o Barthes e o Foucault, né? Como é que é isso, então, da escrita que mexe com a gente, mas isso. Não é subjetivo? Não entendi bem. Então, não é só uma coisa intelectual que acontece? Não, há uma alteração, Zontor defende essa alteração que é física também, né? O quanto o texto pode mexer comigo a ponto de me emocionar, ao ponto de me causar raiva, né? Então não seria... quando eu me coloco para ler o texto e que alterações físicas esse texto vai gerando em mim e que mudanças ele vai fazendo com que esse sujeito vai passando, né? Então ele fala sobre essa mudança. Então quando eu falo do coescritor performático, é esse escritor, esse leitor que se envolve com a leitura, né? Que se identifica e que é mexido por ela. E que, de algum modo, nessa sua leitura e nessa sua estar mexido por ela, também contribui a que a obra chegue a ser o que ela é, né? Porque uma das possibilidades dela é, inclusive, suscitar esse tipo de emoção ou de sentimento. Exatamente. Né? E eu não falo só da obra dramatúrgica, né? Que eu me debrucei sobre a obra dramatúrgica, mas sobre a literatura e sobre qualquer texto que consiga tocar o leitor, né? Que chegue ao leitor. Então, imagino que o autor, quando ele se move, né? Ele é movido pela pulsão de escrever, né? Ele se senta e escreve, ele cria ali um corpo de um texto que vai mexer, vai interferir diretamente no corpo daquele que lê e é movido a ler, né? Porque muitas vezes eu pego um texto, simplesmente começo a ler, mas não me interessou. Mas tem textos que movem a gente, né? E que às vezes você senta e lê. Eu acho que isso que vai criando a nossa biblioteca, vamos dizer assim, né? Isso. Qual é de certa forma, o autor, né, o pensador que te toca de fato, que te explica de algum modo, te abre caminhos, né, no pensamento. Exatamente. E como é que aquela escrita ela pode fazer com que você consiga perceber os traços do autor e esses traços, como é que eles vai chegando, né? Porque a materialidade da escrita, ela chega ao leitor de forma que possa muitas vezes transformá-lo mesmo, né? E isso é o que é bacana numa leitura de uma obra onde um autor, por exemplo, é um autor que quer estar próximo ao seu leitor, né? Que chama o leitor a uma reflexão, que coloca questões em que
não é, uma visão só. Gogol, muitas vezes, em A Saída de Teatro, por exemplo, ele coloca várias visões, várias interpretações do inspetor-geral para que o leitor, quando se debruce ali sobre aquela peça, possa ter o seu próprio posicionamento. Não é o que Gogol quis passar só. Ele dá outras possibilidades, ele dá uma gama de pensamentos e o leitor toma seu próprio posicionamento, né, diante da obra que está ali à sua frente. Mas nesse caso, você fala em Gogol porque é o teu autor, né? Mas isso não se aplicaria... Quer dizer, tudo bem, em Gogol tem essa presença metalinguística, digamos, do autor que aparece aí como personagem. Mas você acha que isso é uma característica necessária a uma obra que queira se transformar nessa escrita performática? Você não encontra no teatro assim, outros autores que você diga, aqui também tem... Isso você encontra principalmente em autores que mexem mais com esse discurso que é político, né? Então, eles tentam aproximar mais. Eu acho que, na realidade, o que diferencia, por exemplo, Gogol ou qualquer outro autor que trabalhe com essa questão da escritura política é essa proximidade com questões que mexem... Mais cotidianos? Isso, exatamente. Que mexem mais e que vão demandar mais reflexão por parte do leitor, né? Então, eu trabalho dessa forma, assim, de pensar o autor em como essa obra pode mexer com aquela pessoa que está lendo. Então, eu acho que essa, sim, é uma escritura mais performativa, né? Certo. Muito bem, Rebeca, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aqui, conversei com Rebeca Carossa Seixas, professora de teatro do Instituto Federal, do RN. Obrigado, vamos ver se não demora tanto para vir, né? Tá, quando você voltar do pós-doutorado. Exatamente. Então, obrigado a você que está em casa, que já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.